Um americano caminhou 16 quilômetros empalado por um pedaço de ferro, simplesmente porque ele não queria chamar o socorro aéreo, já que ele estava fazendo uma caminhada numa montanha. Por quê? O socorro aéreo ia custar muito caro e ele não tinha dinheiro para pagar. Então ele caminhou a montanha abaixo em direção até o hospital mais próximo. Esses são os Estados Unidos, que tem um sistema de saúde muito bom, mas não é acessível para todo mundo, porque se o cara chamasse o helicóptero, era capaz de ele pagar isso pro resto da vida. Então você que está aí no Brasil, agradeça todo dia pelo SUS. Coisas que só fazem sentido aqui nos Estados Unidos. Comer fast food todos os dias e achar que isso é normal. Só ter o carro para se locomover e achar que isso é liberdade. Não ter SUS, mas pagar pelo SUS de Israel. Achar normal morar a 1 hora de um supermercado ou uma farmácia. Gastar $1 trilhão para matar gente ao redor do mundo, mas não pode ter universidade gratuita porque isso é comunismo. E aqui no país mais rico do mundo, eles têm que trancar esse tipo de coisa, porque senão as pessoas que são muito pobres vão acabar roubando para poder sobreviver, né? Mas no fim os Estados Unidos têm $1 trilhão para ficar matando gente pelo mundo, ou 70 bilhões para gastar para bombardear o Irã, hein? Os Estados Unidos são mais livres do que a China, porque aqui você pode xingar o presidente no Facebook, mas também tem quase 800 mil pessoas morando nas ruas, 47 milhões que não comem todos os dias, 45 mil pessoas que morrem todos os anos porque não tem seguro-saúde, a maior população carcerária do mundo com 1,8 milhões de pessoas, mas em compensação o iPhone é barato e tem 37 tipos de iogurte diferente. Aqui nos Estados Unidos, cerca de 48 milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar. Isso quer dizer o quê? Que ou elas não comem 3 vezes ao dia, ou elas comem comida que não é saudável. Um dos motivos é que comida de verdade, além de não estar disponível para todo mundo, custa caro. Um outro motivo é que as pessoas trabalham muitas horas por dia. Outro motivo é porque tem muito fast food. Então, a pessoa não tem tempo para cozinhar, comida de verdade é muito cara, fast food é mais barato e mais cômodo de comer. Um outro fator importante é manter parte da população na pobreza para que elas se alistem nas Forças Armadas, onde elas vão ter casa, comida e educação gratuita. E na realidade, nos Estados Unidos tem mais morador de rua do que na China. Que liberdade individual é essa? Nos Estados Unidos tem mais de 30 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Quer dizer o quê? Ou elas não comem 3 vezes por dia, ou elas comem comidas que não são não têm nutrientes suficientes para que elas sejam saudáveis. E é o país mais rico do mundo. É o país que está querendo gastar $1,5 trilhão com armamentos. Por que não resolve o problema das pessoas morando nas ruas? Das pessoas viciadas em fentanil que morrem em mais de 100 mil por ano? Que liberdade individuais eles estão respeitando? Nenhuma, né? E assim, isso a gente falando só deles lá, né? Porque eles têm um cerco ilegal em Cuba e a liberdade do povo cubano em escolher o sistema de governo deles. Eles têm sanções, N sanções ilegais contra a Coreia do Norte, contra o Irã, e essas liberdades individuais, tanto faz, né? As 100 mil crianças que eles mataram no Iraque, onde que fica a liberdade individual dessas crianças? O problema é que não entra nessa conta. Aí entra na parte os Estados Unidos intervém em outros países, e a China não. Porque realmente a China não faz essa intervenção imperialista que os Estados Unidos fazem, né? Que é ou bombardear um país até matar muita gente, como eles fizeram na Coreia do Norte, ou simplesmente sancionar, embargar, como eles estão fazendo com a Coreia do Norte, Cuba e o Irã, para que as pessoas lá dentro tenham uma vida miserável, e a Venezuela também foi isso, né? E elas se revoltem e elas tentem derrubar o governo por conta própria. Por quê? Elas vão culpar o governo por conta disso. Eu vi isso de venezuelanos, eu ouvi isso, né, de venezuelanos, de iranianos, e a gente sabe que tem muito cubano que fala isso, né? A culpa é do governo lá, a culpa nunca é das sanções. Pô, tira as sanções e vamos ver como é que o governo de Cuba vai se desenrolar, a Coreia do Norte vai se desenrolar. Não. Porque eles sabem que assim funciona. Mas no fim, as sanções, elas não derrubam governo nenhum. Né? Tanto que Cuba, Coreia do Norte, Irã e a Venezuela continuavam lá. O que derrubou a Venezuela? Sequestrar o Maduro, um presidente. Aí, cadê a liberdade individual do Maduro? Tanto faz, né? Tanto faz. A gente sequestra o presidente aí, mata líder iraniano e tá tudo certo. Né? Eu acho que o Trump ele começa a criar um discurso nos Estados Unidos para deslegitimar o resultado das eleições se ele perder. Vai ter eleições agora em novembro. E eu acho que ele está criando um discurso, se eu perder, não está valendo essa eleição, não vou aceitar. E não é só ele, o Flávio Bolsonaro vai fazer a mesma coisa. Então, a hora que eles perderem a eleição, eles vão inventar uma história, né? Eles estão testando, sabe, testando a água, esticando a corda e vendo até onde vai? Então, eles ficam falando dessas maluquices e esticando a corda, e vendo até onde vai. Se eles entenderem que eles têm suporte, que eles têm apoio, eles vão perder a eleição, em algum momento, e vão falar o seguinte, essa eleição
não é válida, porque teve intervenção da China, teve intervenção da Rússia, como o Trump falou algumas semanas atrás, então eles estão preparando o terreno. A gente precisa, sei lá, de uma lei marcial aqui, acabou. O Zelensky tá lá de presidente da Ucrânia até hoje, né? Cadê a eleição na Ucrânia? Porque não pode ter eleição quando tem guerra. Aí o Trump viu isso e falou, não pode? Olha só que mágico, quer dizer que na Ucrânia não pode ter eleição enquanto tem guerra? Olha só que interessante. A impressão que eu tenho, vendo isso tudo, é que ele tá preparando o terreno para dar um golpe em algum momento, cara. E aí, bicho, aí se segura que aqui o suco vai ferver com força.